Olá pessoal, o Congresso Nacional acaba de derrubar os vetos que o presidente Lula fez no projeto de lei do marco temporal. Vamos só para a gente entender um pouco de onde vem essa tese da bancada ruralista que quer o marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Ainda na época da demarcação da terra indígena Raposa, Serra do Sol, em Roraima, lá foi feito um acordo, uma concertação entre o Supremo Tribunal Federal e também o Poder Executivo, o governo, na época, o presidente Lula, de que naquela terra fosse levado em conta para a delimitação do tamanho da terra, os locais onde as diversas etnias que vivem lá na Raposa Serra do Sol habitavam e estavam utilizando no dia da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. Mas ali foi feito especificamente para aquela terra indígena. Pois bem, depois a bancada ruralista colocou uma PEC, a PEC 215, talvez vocês lembram, que queria levar para o Congresso Nacional decidir sobre as terras indígenas. Então, qualquer terra que fosse reivindicada por qualquer povo indígena no Brasil teria que ser aprovado no Congresso Nacional, que é um absurdo, porque a própria Constituição coloca que é responsabilidade do Poder Executivo, que lá, ainda em 1988, na promulgação da Constituição, colocou que o Brasil, em 5 anos, deveria demarcar todas as terras indígenas. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem pouco mais de 50% das terras indígenas demarcadas. Para vocês terem saber, para ter tamanho da dimensão ainda da dívida do governo brasileiro com relação aos povos indígenas. Pois bem, a PEC 215 foi derrotada e aí o que a bancada ruralista fez? Ela entrou então com uma ação, provocou o Supremo Tribunal Federal para valer para o Brasil inteiro aquela tese do marco temporal que foi adotada lá na terra Raposa Serra do Sol. E o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão, agora em setembro, pelo pleno, pelo conjunto e por grande maioria dos votos dos ministros, dizendo que a tese do marco temporal não tem validade, ela é inconstitucional. Portanto, o próprio Supremo já disse que a Constituição deixou clara, entendeu, que todos os territórios que são reivindicados pelos povos indígenas, que passa por um processo de análise profunda, estudos ambientais, estudos antropológicos, que tem o contraditório em todo o processo. Qualquer pessoa, qualquer empresa, qualquer governo municipal, estadual, federal, pode contestar durante o processo de delimitação, de estudos, entendeu, da terra indígena. Portanto, você tem um procedimento adotado que é tocado inclusive pela FUNAI. Portanto, tem dentro do processo possibilidades de você avaliar concretamente se aquela terra reivindicada por aquele povo indígena é de fato uma terra ocupada tradicionalmente, historicamente, por aquela comunidade. É importante dizer que em 5 de outubro de 1988, você tinha muitas comunidades indígenas que não estavam em cima do território naquela data, justamente porque foram expulsos. Vocês sabem que é assim que foi feita essa relação histórica da sociedade brasileira ou do governo brasileiro com relação aos povos indígenas. Um desses povos, que são os Xoclen, lá no Paraná, que é o motivo da tese, o embasamento da bancada ruralista para querer contestar e querer fazer valer a tese do marco temporal. Esse povo que reivindica uma terra no Paraná, eles, por exemplo,
Antes ainda de 1988, foram expulsos dos seus territórios, foram contabilizados, para vocês terem uma ideia, na época, 200 assassinatos de choclens para que eles abandonassem o seu território. Então, só para mostrar para vocês que em muitos casos, os povos indígenas não estavam no território em 5 de outubro de 1988, porque foram expulsos abaixo de bala, como sempre ocorreu na história do Brasil. Pois bem, o que o Supremo Tribunal Federal, então, tomou a decisão lá em setembro, que é inconstitucional essa tese de que só tem direito à terra indígena aquelas comunidades, aqueles povos que estavam em cima do seu território no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição atual. A bancada ruralista, não contente, agora colocou um projeto de lei, que foi votado. E esse projeto de lei, além de ter a tese do marco temporal, ela coloca também nesse projeto uma série de possibilidades de atividades econômicas que não dialogam, não dialogam com a própria perspectiva e da razão da existência da terra indígena. Na Constituição está claro que a terra indígena ela é fundamental, ela é necessária para a existência daquele povo, para poder se reproduzir socialmente, culturalmente, para poder desenvolver as suas atividades tradicionais. Se não é para isso, não tem nem necessidade de ter a terra indígena. Então, quando você tem um povo indígena que se assume enquanto aquele povo, com a sua identidade, e o Brasil então tomou essa decisão que quer construir uma nação que considere como parte do povo brasileiro essa diversidade étnica representada pelos povos indígenas. Então, se você aprova um projeto de lei, primeiro, que tira o direito à terra indígena para aqueles que não estavam em cima do território, então só aí você vai tirar muitos e vai cometer uma injustiça e vai tomar uma atitude inconstitucional de não garantir esse direito para a sobrevivência, para a existência daquele povo indígena, porque não terá mais o seu território. As outras coisas que estão previstas nesse projeto, são a possibilidade de desenvolver, por exemplo, mineração, de construção de hidrelétricas, de construção de estradas, de exploração de madeira, de implementação de projetos de monocultura, eu estou falando de soja, de milho, de algodão, de gado, dependendo de cada região, tudo na perspectiva para atender a expansão desse modelo de agronegócio que tem cometido crimes com desmatamento que vocês vêm assistindo e também violência no campo. Então, aquilo que foi aprovado como a resposta da Câmara dos Deputados e dos senadores, patrocinado pela bancada ruralista, ela tira o direito à terra de muitas dessas comunidades e abre a possibilidade, sem consulta aos povos indígenas, lembrar que essas atividades econômicas que prevê para dentro dos territórios, que não dialogam então com a perspectiva de atividades tradicionais por aqueles povos indígenas, e que os povos indígenas não querem essas atividades que tragam impactos econômicos, impactos sociais, que deturpam inclusive a própria razão da terra indígena, que venha para destruir inclusive a forma como os povos indígenas mantêm a proteção que eles mantêm com a biodiversidade da floresta, enfim, as suas formas de convívio social e de relacionamento com o próprio meio ambiente, com a natureza. Então, até essas atividades econômicas degradantes não poderia também ter dentro dos territórios indígenas sem fazer a consulta prévia e informada dos povos indígenas, que é aquela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que o Brasil é signatário e ela garante esta convenção no âmbito internacional para proteger os povos originários, povos tradicionais do mundo todo. Ela garante como um direito dessas comunidades, desses povos,
de que qualquer atividade econômica degradante que tenha impacto, né, dentro dos territórios dessas populações tem que passar antes por um processo de consulta livre, consulta prévia, informada, e ter a decisão da comunidade indígena se quer ou não aquele empreendimento, né, ou aquela atividade econômica. E na própria Constituição brasileira diz claramente que qualquer atividade econômica que venha a ser explorada em terra indígena tem que ter, né, o aval, né, o aceite daquela comunidade indígena e depois, evidentemente, a participação na distribuição daquilo que for auferido em termos de renda dentro por parte dessa atividade econômica. Então tem um pressuposto aí para essas atividades que precisa ter o ok, né, das comunidades indígenas. Esse projeto de lei que foi aprovado, tá, ele praticamente anula essa consulta. Então tira o direito à terra, para quem não estava lá em dia 5 de outubro, e autoriza, entendeu, uma série de outros empreendimentos que vão degradar o território e destruir, entendeu, a própria possibilidade de existência dos povos indígenas, porque são atividades que geram muito impacto. Haja visto aquilo que a gente já vinha assistindo, a situação lá nos Yanomamis, no caso da mineração especificamente. Mas também na Pitereva, que está lá agora o governo brasileiro, a decisão inclusive do STF, retirando os não indígenas, que praticamente desmatou todo o território, né, daquele povo. Tá? Pois bem, o Congresso Nacional aprovou o projeto, o presidente Lula então vetou praticamente quase todo o projeto. Tá? Votou por quê? Porque é inconstitucional e porque permitia, entendeu, atividades degradantes, que também pode dizer que é inconstitucional, tá? Porque o Brasil é signatário dessa convenção internacional. E quando você é signatário de uma convenção internacional acordada no âmbito da ONU ou dos organismos da ONU, né, e aí aprovado dentro do Congresso Nacional, aquilo se torna lei aqui dentro do Brasil também. Então é uma lei que na verdade não é contra a Constituição brasileira, pelo contrário, a Convenção 169 ela reforça aquilo que os constituintes colocaram em 1988 na Constituição como vontade do povo brasileiro. Pois bem, o presidente Lula vetou, o Congresso Nacional agora derrubou. Eu vou dizer aqui para vocês que nós já tomamos uma decisão no âmbito do PT, e estamos dialogando inclusive com outros partidos políticos e também com a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas no âmbito nacional, tá? E assim que ser promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, nós vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade. E é muito provável que o Supremo Tribunal Federal novamente vai tomar uma decisão para anular a tese do marco temporal, como também deve anular essas permissões de atividades econômicas degradantes, né, com potencial de impacto social e ambiental muito grande nas terras indígenas, porque se autorizado esse tipo de empreendimentos, pode colocar por terra, né, a própria terra indígena. Então ela não tem mais sentido a existência da terra indígena se os povos indígenas quiserem plantar soja, se quiser criar gado, aí não tem mais sentido, não é aquilo que está na Constituição. Na Constituição está lá dito claramente, terra indígena para atender à vontade do povo indígena que quer manter as suas tradições, a sua cultura e se reproduzir lá e ter perspectiva de futuro, né, para os seus descendentes. Tá? Então, só para a gente entender, nós vamos então entrar, né, a luta não termina, a luta continua, tá? Os povos indígenas estão mobilizados, vão continuar pressionando. A pressão agora, evidentemente, toda a movimentação, o foco é para cima do Supremo Tribunal Federal, para que assim que tiver ação direta de inconstitucionalidade, julgue novamente e anule essa lei aprovada no Congresso Nacional, que é um absurdo e que vai contra a vontade do povo brasileiro. Eu quero aqui, só para terminar, de que nós estamos vivendo uma crise climática. O aquecimento global, aumentando os eventos climáticos, né, extremos,
Só a gente pegar aí esta seca na Amazônia, essas inundações no Rio Grande do Sul, essa onda de calor, mas isso está ocorrendo no mundo todo e vai ocorrer com mais intensidade. Então o mundo todo está clamando que a gente precisa proteger as florestas, proteger a biodiversidade. E as terras indígenas ajudam a humanidade, ajudam o Brasil. Ajudam inclusive o próprio agronegócio, porque a umidade da Amazônia, por exemplo, ela é importante com os ventos, os rios voadores, né, as correntes de vento, de ar que vem da Amazônia e desce por toda a América do Sul, é o que traz boa parte da umidade para a agricultura, né, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e assim por diante. Tá? Então, o agronegócio já está perdendo produtividade porque tem se intensificado mais secas. Então, os povos indígenas são parceiros no enfrentamento da crise climática e que o Brasil precisa fazer a sua parte, e os povos indígenas estão juntos nessa perspectiva de ajudar o Brasil a proteger as florestas, e o Brasil fazer a sua lição de casa, uma vez que o desmatamento é a maior parte das emissões que o Brasil emite de gás de efeito estufa. Então, não só por um direito consagrado na própria Constituição, que pode se dizer e se classificar como uma cláusula pétrea, que portanto nenhuma emenda na Constituição pode mudar, tirar esse direito, tá? Só poderia tirar esse direito de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, na elaboração de uma nova Constituinte, tá? Então aquilo que é direito à vida, né, que é sagrado, tá? A Constituição não permite que tenha emenda que tire a possibilidade da vida, que coloque em risco a vida dos cidadãos brasileiros. Os povos indígenas são brasileiros, tá? E tirar a terra deles é tirar a possibilidade da vida deles. Então é isso que a gente também vai bater, e é bem provável que o próprio STF vai nesse caminho de assegurar de que o marco temporal e essas atividades degradantes que esse projeto permite vai contra a vida dos povos indígenas e, portanto, pode ser configurado como uma cláusula pétrea, e a gente acredita muito que o STF vai derrubar e anular essa lei aprovada pelo Congresso Nacional.